culto da Congregação Cristã no Brasil do dia 8 de junho de 2025. E nesse culto você vai ver o dilema do CCB, segundo a pregação do seu ancião presidente, Salvador Bueno, entre pecado sexual ou bênção material. Ele fez uma pregação apontando que o motivo de você não ser abençoado materialmente é por conta de algum pecado, que, na verdade, ele fala da lascívia, concupiscências, que são pecados sexuais. Pecado de cunho sexual. E é sobre isso que nós vamos analisar hoje, né? O que é pecado para um CCBiano e da onde eles tiraram essa ideia de que você precisa ser abençoado e, principalmente, se santificar para conseguir ganhos, seja ele material ou espiritual. Também nós vamos analisar aqui o trecho da sua fala, que ele ficou de ler mais uma vez a carta, o circular, ou sei lá o nome que eles querem dar para isso, 174/2023. E nessa circular ele fala sobre infamar a igreja, aqueles que estão infamando a igreja. Mas antes disso eu quero pedir para você, clique aí embaixo no sininho e coloque em ativado para todos, porque se você não ativar para todos, você não vai receber notificação de quando eu estiver aqui online, nos dias de transmissão online. E também para você receber notificação dos próximos vídeos. Por isso é importante, ó, tá escrito, não basta estar escrito, tem que ativar todas, até o sininho ficar escurinho com aquelas aspinhas por cima dele. Ali você tá pronto e você vai receber notificação sempre que tiver vídeo novo e sempre que tiver agendado e programado uma live. Ative para todos e assim você vai estar acompanhando o meu canal, ok? Dito isso, então, agora vamos assistir o culto da Congregação Cristã no Brasil e fazer as nossas análises. Então, recapitulando, esse culto é do dia 8 de junho de 2025 e quem está atendendo ali é o ancião presidente Salvador Bueno. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. Mais antigos. Isso aqui produzido pela administração São Paulo. Como os irmãos também já ouviram, foi lido aqui num dos cultos passados um alerta sobre vídeos e áudios que infamam a igreja. Eu não vou ler de novo, que é uma carta longa, porque eu tenho outra aqui para ler. Mas diz respeito a pessoas que estão acostumadas a ficar assistindo vídeos e também ouvindo áudios que têm única finalidade de infamar a igreja, ou seja, dar má fama à igreja. Não é conveniente, irmãos. A igreja é praticamente a nossa casa, onde nós nos reunimos, se bem que a igreja é o povo. Mas nós reunidos, irmãos, é ruim a gente participar de ofensas contra nosso convívio, a liberdade em Cristo que temos. Para que a gente não se contamine por coisas malignas produzidas por pessoas cujo interesse é exclusivamente financeiro, pois quanto mais se assiste, mais eles têm oportunidade de oferirem ganhos. Então deixemos isso de lado. E se acaso alguém participe, que não retransmitam. É como a gripe. Agora há pouco lemos aqui, põe uma máscara. Nós não vamos pôr uma máscara para não ver vídeo, não é? Não ouvir. E nem áudios. Mas não fale, não retransmita, porque quem retransmite está multiplicando os efeitos nocivos que estas manifestações produzem não só a Irmandade, a todo mundo que assistirem. Temos aqui também... A ideia é não retransmitir para que os outros não vejam o que eles falam. Na cabeça do Salvador Bueno, o que ele está tentando dizer é o seguinte: supondo que um rapaz em um determinado bairro ele rouba carros. Aí as pessoas descobrem e falam umas para as outras: cuidado com aquele fulano, ele rouba carro. Aí esse fulano vai falar o seguinte: vocês estão me infamando, vocês estão dizendo o que eu faço. E quando vocês falam o que eu faço, falando para os outros, alertando as pessoas, vocês estão me infamando. Por que eu estou dizendo isso? Ele está alegando que nós estamos infamando. E aí ele tem que arrumar uma desculpa para apontar que a nossa motivação é financeira. A gente está aqui para ficar rico e ganhar dinheiro. Sendo que a gente pede Pix aqui, ajuda até para pagar os processos para se defender deles. Agora eu pergunto, seu Salvador Bueno, quem está infamando vocês, somos nós ou são vocês? Porque a gente estaria infamando se nós estivéssemos inventando coisas contra vocês. Se a gente estivesse inventando, mentindo, e aí sim, os processos que vocês moveram contra nós, vocês teriam ganho, porque estariam falando a verdade. Mas não foram nós. São vocês que dizem para o povo que se saírem de dentro da CCB, a morte está esperando vocês na esquina. Vocês também dizem que a coleta é santa e faz parte da salvação.
ou seja, pressionando as pessoas a darem dinheiro. Foi nós quem disse isso para o povo? Ou a gente está aqui mostrando para as pessoas o que vocês dizem? E quando vocês dizem que o pobre não tem Cristo, porque se sua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo? Ou quando vocês dizem que graça é um perdão imerecido, é uma palavra tola, fazendo um ataque frontal contra essa verdade bíblica de que a salvação é pela fé e não por obra? Quem foi que disse que Deus pegaria o seu testemunho e esfregaria na cara do diabo, achando que vocês são puros de coração e limpos de mão, mentindo para o povo? Ou quando vocês disseram que Jesus morreu, mas ele ainda não entrou no céu, como se Jesus tivesse perdido no espaço? Foi nós quem dissemos isso? Ou são vocês que falam todas essas aberrações? Ou quando vocês disseram que Deus pode até te perdoar, mas aqui não, aqui você não configura mais, ou seja, nós não vamos te perdoar. Ou quando o Senhor mesmo, que está aí nessa tribuna agora, acabou de pregar agora há poucos dias, está fresquinho, o Senhor disse que a morte de Jesus não passa de uma mera entrada num terreninho no céu, onde você tem que ir pagando aos poucos para poder ser salvo. Isso é uma blasfêmia enorme. Mas não, todas essas aberrações não são vocês que estão inflamando, somos nós que só estamos mostrando para as pessoas os seus erros gritantes teológicos, que não são erros, na verdade, são heresias brotadas de mente de homens idosos que nunca fizeram questão de estudar a Bíblia. E tem muito mais. Tem ancião regional dizendo que aqui nós não estamos preocupados com a Bíblia, o estudo da Bíblia, aqui a gente quer saber só se a gente entra ou se a gente sai de casa, só profetada. Ou quando um outro ancião disse que vamos parar com esse negócio de ficar falando de Jesus, 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 agora a gente quer saber da nossa vida. Todas essas aberrações são vocês que estão inflamando a igreja, porque não é o nosso vídeo, mas é o que vocês dizem que está abrindo os olhos do povo, que está mostrando para o povo que vocês são uma seita. O que Salvador Bueno está fazendo e os demais anciões do Brás é tentando jogar a culpa de toda essa desgraça que está acontecendo sobre a congregação cristã no Brasil nas costas e na conta do crítico, que está aqui só reverberando o que vocês falam e mostrando o quanto vocês estão errados e perdidos nessa teologia falsa que a CCB criou. Bem, respondido isso, agora vamos então analisar a pregação do senhor ancião, presidente da congregação Salvador Bueno. Vamos ver. Eu já falei, era só isso aqui, temos mais alguma coisa, mas coisas que já foram passadas. Eu vou ler aqui a lista de batismo e outras necessidades. Teremos aqui agora para o dia... Aí ele falou também da coleta, ele pediu coleta a nível Brasil. Só para recapitular, a gente está esperando até hoje que a CCB divulgue quanto foi arrecadado a coleta a nível Brasil em 2023. Acho que é 2023 ou 2024 que teve aquela enchente terrível no Rio Grande do Sul, que eles arrecadaram dinheiro a nível Brasil, era para destinar esse dinheiro todo para o Rio Grande do Sul. E até hoje a gente não sabe quanto que eles arrecadaram. A gente não sabe. Porque a gente precisa saber se realmente transferiu esse dinheiro para o Rio Grande do Sul. Segundo informações que eu tenho aqui, o que chegou lá, e só chegou depois de muita pressão que a gente fez aqui, levou meses. Chegou lá R$1.800.000. Eu acredito e imagino, pelo tamanho, o porte de CCB e outras coletas que já foram feitas, eu imagino aqui que a CCB deixou de mandar muito dinheiro para lá. Eu acredito que deve ter arrecadado aí, no mínimo uns 20 milhões e 30 milhões. E foi enviado para lá apenas R$1.800.000. E eu quero então fazer a pergunta para a administração da congregação cristã no Brasil. Por que vocês, por favor, não vêm a público e mostra para nós e diga, olha, nós arrecadamos, foi um total de tanto e mandamos tanto para lá, mandamos tudo, porque isso é o que ficou acordado, é aquilo o que está no estatuto da CCB, que o dinheiro tem que ser gasto para o fim a qual lhe foi arrecadado. Fica aqui a dica, tá? Traz essas informações e mostrem, provem para o povo da congregação cristã no Brasil que vocês são homens transparentes. Bom, vamos agora ver a pregação. Segue aí, vamos ouvir a pregação.
cantamos agora, irmãos, e declaramos: se os homens aos seus filhos boas coisas sabem oferecer, é que todo pai gosta de oferecer coisa melhor para o filho, muito mais o Pai bendito aos que pedem pode dar. É o que Deus faz conosco, irmãos, quando nós nos achegamos a Ele, porque a primeira obra que Ele fez foi nos trazer ao caminho santo, esclarecendo-nos a necessidade de virmos ao Senhor para que pudéssemos ser libertos do domínio do pecado. Irmão, ele leu Romanos capítulo 6. É uma leitura muito bonita, muito complexa também, precisa de uma explanação muito boa. Viajou na maionese ali, já vou falar, ele não conseguiu pregar essa passagem bíblica. E aqui ele já começou insinuando que Deus vai te dar boas coisas. Na cabeça de Salvador Bueno e da turma da CCB que acreditam que Deus vai ficar dando bênção material para eles, quando Jesus falou boas coisas o Senhor vai dar para vocês, eles acham que Deus está falando de bênçãos materiais, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casas, filhos formados e outras coisas mais que o próprio ancião Marsola falou. Ali Jesus Cristo está se referindo ao Espírito Santo. Não tem presente melhor do que ser revestido do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai transmitir a nós o amor de Deus, o amor divino. Ele é colocado em nós através do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo você manifesta virtudes divinais, misericórdia, compaixão, caridade, né? E outras coisas mais. É sobre isso que se trata. Mas como esses homens são carnais, eles acham que são espirituais. Se fossem espirituais, a pregação deles falariam de Jesus. Porque espiritualidade significa você enxergar o evangelho. Quando você tem visão espiritual, significa que você está enxergando o evangelho. E você não consegue olhar e nem enxergar outra coisa na Bíblia, em qualquer outro lugar, que não seja o plano da salvação, que não seja Jesus Cristo. Mas vamos ver, ó, homens carnais, que eles conseguem levar uma pregação inteira apontando para coisas da terra. Fica vendo. Que dominava a vida de todos e cuja condição levava à morte. O pecado leva a pessoa à morte. De modo que o Senhor nos libertou deste poder e trouxe-nos a esta bendita graça. E fomos libertos então desse poder maligno, que era do pecado, que leva o ser humano cada vez mais longe de Deus. É só observar o mundo como está. Não é necessário ser cheio de luz de conhecimento para perceber que o mundo caminha em velocidade alta para a sua própria destruição. Não só fisicamente, mas em todos os aspectos. O mundo está sendo destruído pelo ser humano e o ser humano por causa do pecado que nele habita. A graça de Jesus Cristo, que é o favor feito por Deus, sem mérito, ninguém merece graça. Graça quer dizer favor. Olha a confusão. Gente, essa é uma igreja da confusão. Cada um que sobe naquela tribuna prega o que quer. Agora, poucos dias atrás, o Luiz Carlos disse que dizer que salvação é um favor imerecido é uma palavra tola. Eu acho que se ele pudesse, ele tinha falado um palavrão de tão brabo que ele estava. Tudo isso para atacar a doutrina reformada ou os nossos ensinos que a gente fala aqui quando a gente combate a salvação por obra. E Luiz Carlos veio brabo da vida. Negócio de salvação é favor imerecido, é uma palavra tola. Como é que vocês explicam isso, gente? Agora o ancião presidente tá falando que a graça é um favor imerecido. É uma confusão, é uma Babilônia. Primeiro, porque esses dois são confusos. Um fala uma coisa, outro fala outra. Segundo, que esse senhor aqui é totalmente perdido. É o mesmo senhor que falou que a salvação é um terreninho que você vai pagando. E agora ele está dizendo que graça é um favor imerecido. Ou seja, isso que ele está falando, gente, é um discurso da boca para fora, para agradar as pessoas. Porque ele entra em contradição, porque ou a salvação é por mérito, ou seja, você, irmão, que vai pagando essa prestação aos pouquinhos, ou ela é um favor imerecido. As duas coisas não combinam. As duas coisas não conseguem morar juntas. Você tá entendendo? A confusão. Ele se confunde uns com os outros e consegue se confundir sozinho. Como que esses homens podem estar guiando um povo, gente? Se eles não conseguem ter uma fala uniforme, eles não conseguem ser centrados, eles não conseguem ser graves. Eles mudam. Gente, ele tá falando que a salvação
é um favor imerecido. E agora, há poucos dias, ele falou que a salvação é um terreno que você vai pagando. Vamos ver, eu coloquei a pregação toda, tá, gente? Porque não dá, eu fui separando os pontos aqui, falei, pelo amor de Deus, não dá nem pra... Vamos ver. Por sem merecimentos. É o que Deus fez conosco. Nos tirou desse lugar onde estávamos destinados à morte, que não era a morte do corpo só, era a morte espiritual para estar eternamente distante, ausente de Deus. Esse é o maior mal que o homem pode sofrer. Esse era o destino do pecador, o nosso. E Deus trouxe-nos a esta graça. Quando cremos no Senhor Jesus e fomos batizados, estes pecados antigos foram perdoados, apagados, toda... Aqui ele faz uma referência do perdão do pecado através do batismo. Quando nós batizamos e somos lavados do pecado, alguma coisa do tipo assim, vamos até voltar aqui um pouquinho, ó. Só para você ter uma ideia, ó. Porque é normal na CCB acreditar que o seu pecado é lavado do batismo. Olha Deus trouxe-nos a esta graça. Quando cremos no Senhor Jesus e fomos batizados, estes pecados antigos foram perdoados. Quando cremos no Senhor Jesus e fomos batizados, esses nossos pecados foram removidos, lavados. Toda a culpa desfeita e passada a nosso Senhor Jesus Cristo, que levou consigo na cruz do Calvário e foi condenado. E pagou a nossa dívida que jamais dinheiro se pagaria. De modo que agora na graça, irmãos, libertados do pecado, nós não podemos mais voltar a permanecer nele, ou sob efeito dele, ou executar coisas pecaminosas. Olha, na cabeça deles, eles não executam mais coisas pecaminosas. Não, nós executar coisa pecaminosa, não. Eu pregar heresia já é um pecado, Salvador. Vocês pecam até quando está na tribuna, aí em cima na tribuna. Quando vocês passaram a perna no Marsola e tomaram o lugar dele, da presidência, isso é pecado, Salvador. E fora outros pecados. Quando você aciona um processo contra um crítico e usa dinheiro da igreja, desviando ali, então, a finalidade daquele dinheiro, isso é pecado, Salvador. Eu acredito que até na justiça brasileira isso pode ser um pecado. Tá? Então, ele está querendo dizer que eles não vivem mais sob o pecado, gente. Não. Quando nós pecávamos, agora a gente não vive mais no pecado. Ó, ouça aqui, ó. Vou voltar aqui alguns segundinhos. Dele, ou sob efeito dele, ou executar coisas pecaminosas. Agora, os irmãos, vejam uma coisa. O nosso objetivo é salvação. É nos levar para a glória de Deus, que é o destino final que nos é proposto. Mas enquanto nós vivemos aqui... Ó, o objetivo deles é a salvação. Aqui ele aponta para várias coisas. Primeiro que esse é o objetivo deles. Eles estão lutando pela salvação, estão indo atrás. Então eles não estão salvos. Ok? Né? Outra coisa, eles apontam que isso é uma tarefa deles. Ou seja, o nosso objetivo é a nossa salvação. Ou seja, eles estão trabalhando para a salvação. Um cristão genuíno, o objetivo dele é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus e o próximo. Isso. E a salvação? Já recebemos. Já nos salvou. Eu não tenho o objetivo de buscar a salvação. A salvação é um presente que se recebe, não que se conquista, nem que se busca. Você recebe. E hoje eu vivo para Deus. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Essa é a ideia de um cristão genuíno. Mas como aqui se trata de uma seita, eles estão construindo a própria salvação deles. Estão correndo atrás da salvação ainda. Eles não chegaram. Como o ancião Vladimir Campanhola, que inclusive é daqui da cidade de Pindamonhangaba, pregou nessa tribuna aqui no dia 27 de dezembro de 2023. Ele pregou que nenhum de vocês pode dizer que já está salvo. Nenhum de vocês. Ou seja, como que você leva uma vida toda dentro de uma igreja sem ao menos acreditar que você já está salvo? Eles não sabem, gente. Eles vivem na eterna dúvida. E é óbvio que se morrer nessa dúvida, não vão se salvar mesmo. Vamos ver. Que nós precisamos das bênçãos de Deus, primeiramente espiritual, que é o que o Senhor está fazendo agora, e depois também na nossa vida terrena. Olha aí. Nós precisamos das bênçãos de Deus, material e da vida terrena. Olha aí, espiritual e da vida terrena. Eu queria saber de onde Salvador leu isso, em que lugar da Bíblia ele leu. No Novo Testamento, e entenda, querido, vocês são tapados e não entendem a Bíblia.
Vocês, quando querem se justificar sobre essa crítica que a gente faz, mostrando que Deus não prometeu bênção material, vocês vão lá pegar a passagem das promessas feitas por judeu, na lei. Lá era uma obra material, promessas materiais, lá na lei, que Deus ia dar, que Deus ia abençoar a maçadeira dele, que Deus ia dar vitória, que Deus ia dar paz para ele em todo o seu derredor. Tudo isso é por judeu, filho. Nós somos gentil, cristão, feitos filhos de Deus. E no cristianismo, os apóstolos passaram necessidade, passaram fome, não tiveram paz, a espada perseguiu eles o tempo inteiro. Só aconteceu essas coisas porque as promessas da igreja para os dias de hoje não são dessa vida. Ou seja, não é bênção material, não é paz dos seus inimigos, não é nada disso. Mas estes homens que não entendem nada do que é graça, tá aqui, ó, disseminando uma falsa esperança. Ou seja, tá colocando no coração do povo uma esperança em ter bens materiais que eles não vão ter. Não vão conseguir. Vamos ver. Quem é que não quer ser bendito de Deus? Não quer ser abençoado nos seus feitos? Abençoado no seu trabalho? Quem que não quer ser bendito de Deus? Quem disse que a gente tem que ser bendito em bênção material? Quem que não quer ser bem-aventurado, irmão? É no seu trabalho, nos seus feitos. Isso não é evangelho, irmão. Isso é a prova que esse povo vai para a igreja para buscar coisa dessa terra que eu acabei de dizer. Vocês não são cristãos. Se vocês vão numa igreja para buscar bênçãos terrenas, vocês são carnais, vendidos na carne, e ainda estão mortos, e se não se arrependerem, vão para o inferno. Vamos ver. Na sua vida familiar, conjugal, quem que não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer o que é bom. O mal ninguém quer. Porque o mal, querendo ou não, ele vem. O bem não, tem que buscar. Então todo mundo quer o bem, todo mundo quer ser abençoado, ajudado, quer que onde puser a mão haja progresso. Todo mundo não, meu irmão. O cristão quer Cristo, quer Deus. Quer Deus. Eu não estou preocupado mais com as coisas materiais, porque eu sei que Deus vai fazer, se eu precisar de alguma coisa, Ele vai preparar, Ele vai dar. Eu quero Deus. Eu quero poder ver a sua glória. Agora eu vivo para amá-lo, porque quando você entende o evangelho, você passa a amar a Deus, amar de verdade. O mandamento, o primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, o Espírito Santo que está em nós, ele brota isso na gente, ele brota esse amor grande por Deus, aonde a gente o ama, e agora eu não sirvo mais para ser salvo, eu estou servindo por amor, porque Ele me amou. E eu quero entrar na glória para ver esse Deus Salvador. Difícil, né, gente? Vamos ver. Assim por diante, essa é a vida terrena e a expectativa do ser humano. E espera isso de Deus. Quando a gente diz, irmão, Deus te abençoe, a primeira reação do abençoado é de que a bênção de Deus estará sobre a sua cabeça. O que fizer vai dar certo. Olha aí. A preocupação deles é essa. Bênção de Deus sobre a minha cabeça, o que eu fizer vai dar certo. Esse povo, não é. Eles acham que são espirituais, mas é o mais carnal que eu já conheci. Tudo de bom acontecerá, nenhum mal lhe sucederá. E a palavra mesmo diz isto. Só que... Aonde que a palavra diz que nenhum mal vai nos suceder? Gente, bota a mão na cabeça. Você que está me ouvindo agora, CCBano, né? Não venha com esses comentários aqui embaixo. Tá escrito lá, 1000 cairão do teu lado. Isso não foi escrito para você, querido. Nem para mim. Se você for buscar qualquer coisa no Velho Testamento, não foi escrito para você, filho. Presta atenção. Se isso é verdade, então por que Deus não guardou os apóstolos? A igreja primitiva, eles não foram seguros, eles não foram guardados de todo o mal. Ao contrário, todo o mal veio até eles e arrebentou eles. E eles mesmo assim não negaram Jesus e permaneceram firmes na fé. Vocês estão entendendo? Gente, esse discurso, é por isso que quando você frequenta uma igreja que não estuda a Bíblia, esse homem está com a cabeça completamente bagunçada, está misturado na cabeça dele. Novo Testamento com Velho Testamento, eles estão misturados, porque só um estudo profundo da Bíblia que vai conseguir fazer com que você enxergue e separe as coisas, cada um no seu devido lugar. Ele separa colocando as coisas, cada um no seu devido lugar. É só por Deus. Vamos ver. Há uma condição para isso.
As bênçãos de Deus estão consignadas. Ó, há uma condição para isso, hein, gente? Vai vir bênção, mas só se... A nossa permanência longe do pecado, ou seja, na graça do Senhor, para que ela abunde, para que ela cresça. Ó, presta atenção, hein? Tá consignado isso, eu não sei de onde ele tirou isso, não tá na Bíblia, tá? Esse negócio de que Deus vai te dar bênção, mas tá consignado. Fique longe do pecado e você vai receber bênção. Primeiro que nós não conseguimos, tá? A nossa natureza é pecaminosa e a gente só vai ficar livre do pecado, irmão. Presta atenção. Quando Jesus vier e nos ressuscitar, aí o nosso corpo será transformado. Essa transformação significa que Deus vai eliminar de uma vez por todas a natureza pecaminosa que hoje nós temos. Aí sim, você não pecará mais. Nós teremos um corpo igual de Cristo, que significa um corpo sem pecado. E, portanto, incorruptível. Você está entendendo? Mas a cabeça desses homens. Irmão, não adianta você frequentar esse lugar. Porque é a instrução. É a instrução que faz a igreja ser saudável ou não. Não é a reverência que você tem. Não é porque você é humilde, porque vocês chegam lá e ficam quietinhos, cada um para um lado e canta e tal. Isso não vale nada quando a pregação dissemina heresia. Não vale nada. Vamos ver. Então, para que o favor de Deus, que a graça é sem mérito, cresça em nós com abundância, bastante, então tem que estar longe do pecado. Entendido isso, irmãos? É essa a condição. Fica longe do pecado. Agora vamos ver que tipo de pecado ele está falando. Agora vamos falar então, já que os pecados foram perdoados, o que é que nos faz agora tropeçar e errar outra vez, caindo no pecado? É uma coisinha chamada concupiscência da carne. O que é? Olha, gente, pecado para eles é concupiscência da carne. Você entendeu o que eu falei no começo? Então ele disse que para você ser abençoado você tem que parar de pecar. E o pecado, ou seja, é uma coisa ligando a outra. E o pecado, qual que é? É a concupiscência da carne. Eu separei aqui, eu pesquisei no Google, vamos ver o que ele diz aqui sobre a concupiscência. O que quer dizer na Bíblia a palavra concupiscência? Está aqui um dicionário bíblico e vamos ver. De acordo com algumas doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo, a concupiscência é sinônimo de libertinagem ou lascívia carnal. Esta ação, consequentemente, é tida como um pecado. Então, na cabeça desses homens, gente, você só não pode cometer pecados de cunho sexual, que é ter desejos, lascívia ou até mesmo você chegar a cometer o ato. Se você não fizer essas coisas, Deus vai te abençoar. E nesse tipo de exortação você vai encontrar essas duas coisas fortes na CCB, que é o desejo de não cometer pecados sexuais, ou seja, né, eles acham que isso é o único pecado e em contrapartida, a bênção material. Deus nunca está no centro disso. Primeiro que eles inventam isso, que não tá. Não é coisa para nós, não é cristianismo. Vamos ouvir. Concupiscência da carne é anseio exagerado pelos prazeres sensuais, aquilo que o corpo sente, que é a incontinência, ou seja, a falta de resistência em se conter para fazer coisas que não são boas, como as coisas do pecado, não vamos citar aqui porque são muitas. Vamos dar uma adiantada aqui, gente, porque eu coloquei sem corte nenhum, mas cansa, eu acho que já ficou. Vamos pegar esse outro texto, que é onde ele está reforçando a ideia de parar de pecar para ser abençoado. Aquilo, que ia me dar aquilo outro, eu ouvi a palavra e criei, e agora não acontece? Aí o Senhor te responde, mas você também não assumiu um compromisso de se apartar da concupiscência da carne e não cair no pecado? Você não assumiu também? Essa é a condição. A minha promessa ainda está de pé. O que eu... Tá aí, Deus fez uma condição para vocês. Ó, eu vou te dar uma benção, mas você para de ficar com desejos, tá? Quando você olha aquela irmã da saia a vácuo que tá na igreja, aquela que tá com a blusinha agarrada com as coisas quase pulando para fora, para de olhar para ela e eu te abençoo. E aí essas pessoas, acreditando nessas pregações, eles começam a se esforçar para quê? Para ter bênçãos. Eles não estão pensando em Deus. Estes homens são o exemplo do filho mais velho da parábola do filho pródigo, que ficou em casa e obedecia o pai. Mas não é porque eles amavam o pai, é porque ele estava de olho na herança do pai.
Os dois, filho pródigo e filho mais velho, dois pecadores que estavam de olho na mesma coisa, mas que apenas adotou estratégias diferentes. O mais novo que pediu a herança ainda com o pai vivo, ou seja, o que significa? Ele desejou que o pai tivesse morto e, portanto, pediu o seu lado. E o mais velho que ficou em casa e continuava servindo o pai, mas enquanto a herança fosse dele, ele continuou ali, ficou aborrecido até quando o irmão voltou, porque não tem um pingo de amor, queria o dinheiro todo para ele. É assim, o CCBano é a mesma coisa. Tá ali, acha que tá agradando a Deus, servindo, mas tudo isso porque tá de olho em bênçãos. Não é porque amam a Deus. Eles não tem um aí que fala assim, por que que Deus é bom? Você vai ver que Deus é bom para ele, é porque Deus fez alguma coisa para a vida dele. Ou Deus tirou uma doença dele, ou de um parente dele, ou deu dinheiro, ou deu bênçãos. Nunca você vai ouvir eles dizer, Deus é bom porque ele me amou e me perdoou. Ele é bom porque mandou seu filho. Vamos terminar de ouvir aqui, irmão. Falei, ainda está valendo. Desde que você se aparte do pecado. Bendito seja o Senhor. Mas quem é que não peca? Quem que não cai? João mesmo escreveu. Aí, uma bagunça, hein, Salvador? Que bagunça é essa? Então ninguém vai ser abençoado? Mas a recomendação da palavra para nós, irmãos, escrita pelo apóstolo João no capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está ao Pai, ele intercede por nós. Porque tem muita gente que ouvindo a palavra agora ficou com medo. Então eu não vou ser abençoado por Deus nunca. Olha aí, tá só pensando na bênção. Ele tá lendo a mente do CCBano, fala, então eu não vou conseguir ser abençoado nunca. A preocupação do CCBano que tá sentado lá é essa. Meu Deus, então eu não vou ser abençoado. Eles não estão pensando em Jesus, gente. Jesus para ele é assim, é alguém que tá com o nome escrito na parede e eu já me batizei no nome dele. Então o meu negócio com ele já foi feito, tá? Eu tô livre dele agora. Agora eu vou pensar nas bênçãos materiais. Povo carnal, morto, um monte de zumbi. E eu espero que vocês se arrependam e se convertam para o seu próprio bem. Porque neste sentimento que esse homem tá, e o que ele tá plantando no coração de vocês, e o que a CCB vem plantando há mais de 100 anos, é morte. É morte. Vocês vão morrer aqui e vão morrer depois. Como não? Você já está sendo abençoado por estar aqui ouvindo. E agora ele vai te dar então um recurso para você fazer esta bênção não sair da sua cabeça. Disse Jesus, E assim, gente, só por Deus. Não conhecem a Bíblia, não estudam, têm raiva de quem estuda, ataca quem estuda e quando vão para a tribuna, solta esse monte de aberrações teológicas. Né? Essas más conclusões bíblicas por falta de humildade e reconhecerem que não sabem nada e que precisam aprender. Agora vai vir aqui a autojustificação do culto online. Ele vai falar umas coisas para autojustificar eles, dizendo que o culto online é uma bênção. E aí ele faz uma autojustificação, que é a coisa mais horrível quando a pessoa se autojustifica, querendo contar as suas obras para os. Aí eles vão contar como que é o culto online abençoa as pessoas, né? Como elas alcançam bênçãos, como elas alcançam coisas. Gente, bênçãos, maravilha, milagre, tá acontecendo em todo lugar, na igreja católica, na igreja universal, na igreja mundial. Por que vocês acham que aqueles lugares enchem à toa? Lógico que não. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque o importante mesmo, o que realmente importa, esses homens não sabem fazer, que é pregar evangelho e disseminar heresia. Vamos ouvir. Seu marido ali do lado, dando glória a Deus, sentindo o que alguns aqui não sentem, mas lá estão sentindo, porque tem fome e sede de justiça. Está cheio de assistente por onde viajamos por este mundo, irmãos. Irmãos que chegam para irmão, não deixa tirar o culto online. Não deixa, irmão, pelo amor de Deus. Mas por quê, irmão? Porque eu gosto de assistir. É difícil alguém falar, não, eu não, irmão, pelo amor de Deus, eu não tenho outro lugar para ir. Mas quando eu assisto o culto online, como já ouvi irmãos falando, eu me preparo, me assento, minha esposa do meu lado, ficamos dois em comunhão. Nós ajoelhamos juntos e oramos. Ainda encontrei um irmão lá no Paraná que me disse, irmão, num culto online, eu estava em tanta comunhão que senti de chamar um hino. Levantei na hora de chamar o hino, eu chamei o hino e o irmão falou o hino lá e foi cantado. Ai, que benção. Eu pensei no hino aqui e chamou lá. Pronto, é a igreja de Deus agora. É a igreja de Deus. Enquanto isso, eles seguem pregando todo tipo de aberração teológica aí. Que a morte de Jesus não passou de uma mera entrada no reino.
né? Porque não valeu lá muita coisa. A entrada no terreno é 30%. Eu era muito conservador quando eu falava que Jesus, para esse povo, era 70%. Eu era tonto mesmo, né? 70% é muito. Para esse povo é 30%. O restante é o próprio CCBano quem tem que fazer. E disseminando mais um monte de heresia, né? Que graça é palavra tola, e que Jesus ele não entrou no céu. Meu querido, é sério que você vai continuar justificando a CB porque aconteceu uma coisinha aqui, aconteceu outra coisinha ali? Ah, então aqui é a igreja verdadeira. Lamentável. Mas é isso aí. Espero que vocês pensem um pouquinho, reflita, irmão. Gente, o problema é só seu. Quando você morrer, ninguém vai estar lá do outro lado. Você vai sozinho. A sua família vai te largar no cemitério e vai embora. E vão tocar a vida deles. Você vai ficar sozinho. Por isso, meu irmão, não vale muito a pena você ficar olhando parente, amigos. Ah, eu vou ficar aqui por causa dos meus parentes e dos meus amigos. Pois bem, eles vão te largar no buraco de um cemitério. E o que importa é se você realmente creu no evangelho e está com Jesus. Aí sim, você é colocado num buraco de um cemitério. Mas do outro lado, Cristo vai estar te recebendo. Pense nisso. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.